Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar como tratar a gripe em crianças, tá? Eu já estou considerando aqui o diagnóstico. Essa criança já foi avaliada por um médico pediatra, examinou a criança, né, ouviu a história e examinou a ausculta pulmonar, ouviu a garganta, né, palpou o abdômen e viu essa criança. E aí falou para a família, ó, isso aqui é só uma gripe, um quadro viral, um resfriado, e a criança está bem. Tá? Qual é a conduta, então? Bem, é importante isso porque você tem que saber questionar o pediatra. Como é que está, meu filho? O pulmão está limpo? O pulmão está limpo? Ele tá com gripe, doutor? Ou ele tem sinal de pneumonia? Aprender a perguntar isso. Né? E o médico vai dizer. Tá? Por que isso é importante? Porque também é importante você ter um diagnóstico preciso e não exceder em tratamento no seu filho. Não ficar fazendo, às vezes, como coisas que eu vejo de crianças com gripe usando antibiótico, que não tem o menor sentido. Crianças com gripe usando antialérgicos, usando fitoterápicos, antitussígenos, expectorantes, corticoide e quase dezena de classes de medicamentos que não têm a menor eficácia, comprovação científica. Você está expondo seu filho a um monte de produto químico, drogas, e sem benefício. Então, aprender a questionar o pediatra. Ir ao pediatra é seguro porque você fica tranquila. O pediatra vê a criança, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma complicação, então é isso. Qual é a conduta agora? Se é uma gripe, realmente, a gente vai lavar o nariz com soro, fazer higiene nasal, né? Seja em bebezinhos, né, poucos meses, ou crianças mais velhas, a lavagem nasal. Crianças pequenas, de maneira geral, bem rápida. Crianças, bebezinhos bem pequenininhos, 2, 3 primeiros meses, 1 ml de soro fisiológico, no máximo 3 ml de soro fisiológico, um bebezinho maior. Crianças um pouquinho maior aí, passando de 6 meses, já são crianças que já estão com mais de 6, 7 quilos aí, já podemos fazer 5 ml de soro fisiológico, e as crianças maiores, acima de 1 ano aí, a gente já pode fazer 10 ml de soro fisiológico em cada lado, né? Sempre fazer instilação suave, né? Lenta, sem pressão, sem forçar, né? Introduz o dispositivo, seja o nasoar, né? Eu vou colocar a caneta aqui, seja o nasoar, ou a seringa, ou o jato spray, você introduz e aponta para o canto do olho, para dentro, né? Nem para cima, né? Nem para o lado, né? Nem reto. Nesse sentido aqui, como se fosse introduzir para o canto do olho, certo? Introduz para o outro lado, instila o soro fisiológico. Eu sempre falo que a melhor maneira é aquela maneira que a mãe, a família se sente mais segura, mais confortável, tem mais costume, mais destreza e vai conseguir repetir. Essa lavagem nasal deve ser feita sistematicamente, sempre que notar secreção, mas principalmente de maneira mandatória, regular, aí 2 a 3 vezes ao dia. O ideal, umas 3 vezes ao dia, mas no mínimo, na pior das possibilidades, na hora que acorda, antes de deitar, essa criança tem que lavar a narina. Certo? O ideal, 3 vezes pelo menos ao dia, ou se tiver muita secreção, mais frequente. Tá? Além disso, a gente vai utilizar a hidratação, que nos maiores de 6 meses, nas crianças acima de 6 meses, abaixo de 6 meses, só recebem fórmula láctea ou aleitamento materno. Mantém-se isso. Se mantém isso aí, não vai dar água para bebês abaixo de 6 meses. Crianças acima de 6 meses, hidratação, aumentar a oferta hídrica. Então a gente vai dar água. Eu posso, numa criança às vezes um pouco maior, que tem dificuldade de hidratar, fazer uma água de coco? Posso, mas também dar água natural, não ficar dando só água de coco, água e mistura, faz água de coco. Posso fazer um suco, né? Nesse caso uma criança que está adoentada, prostrada, vai comer menos, né? Uma criança que naturalmente doente vai comer menos. O que é que a gente faz? A gente estimula a hidratação. Então eu posso fazer um suco da criança, já que aquela criança gosta, ela vai aceitar melhor um suco. Um suco sempre ralo, só com a fruta, né? Às vezes você pode botar, se adicionar água, colocar um pouquinho de água, né? 0 açúcar, e você vai oferecer à criança. Tá? Uma maneira de você estimular a hidratação. De preferência sempre água. Se fizer isso também, ofertar água. Então você vai manter a criança hidratada. Quando você mantém a criança hidratada e com a higiene nasal feita, você consegue dar suporte para que o corpo da criança
consiga combater essa infecção. E ela tem sistema imunológico para isso. Nosso corpo é feito para isso. Tá? Então a gente vai agora seguir a observação. Só isso. Não falei de nebulização, viu, gente? Eu sei que essa pergunta vai aparecer aqui. Se você quiser fazer nebulização, faça nebulização. É uma forma de modificar as vias aéreas, mas não dispensa a lavagem nasal. A lavagem nasal é indispensável. Tá? Se quiser fazer nebulização, faça. Vamos lá. O que é que eu preciso saber? Agora eu preciso monitorizar a evolução dessa criança. Já foi vista pelo pediatra, está tudo certo. Eu sei que essa febre no quadro viral vai durar no máximo 3 dias, sendo que no primeiro é mais frequente, no segundo já diminui e no terceiro está desaparecendo. Tem que seguir essa sequência. A criança não pode ter queda do estado geral de maneira significativa. O que é isso? Está com febre no início, deu remédio de febre, passou, fica espertinha, já bebe água, já fica melhor, já está brincando, né? Aceita bem líquidos, ótimo. Está fazendo xixi, uma fralda cheia pelo menos a cada 6 horas. Opa, a criança está hidratada, está evoluindo bem. Né? A febre está desaparecendo, está aumentando o intervalo. No segundo dia já veio menos e no terceiro dia está desaparecendo. Ótimo. Essa criança também não pode ter cansaço, sinal de desconforto respiratório, que é a criança que respira com mais velocidade e forçando. Cuidado, parêntese, que obstrução nasal, fungado, não é desconforto respiratório. A criança, às vezes, com o nariz entupido, com secreção, vai fungar esse nariz, vai roncar, e isso não é um sinal de alerta. O sinal de desconforto respiratório é a criança que força as costelas aqui, né? É visível no tórax um movimento aparece as costelas, porque há uma contração dos músculos aqui da parede torácica. Isso é um esforço respiratório. E é muito nítido porque a criança começa a respirar muito rápido. A barriguinha, que é a respiração abdominal da criança, ela fica subindo e descendo rapidamente. Tá? Eu ainda posso até ajudar aqui na frequência respiratória. O ideal é que você vá na consulta com o pediatra, ele viu, se está evoluindo bem, a gente fica tranquilo. Mas se a família quiser contar a frequência respiratória, bebês abaixo de 6 meses, frequência respiratória no máximo 60 vezes por minuto. Né? Conta lá em 1 minuto quantas vezes a barriguinha sobe e desce a frequência respiratória. Crianças entre 2 e 12 meses, frequência respiratória máxima até 50, né? Até 50 incursões por minuto. E crianças acima de 12 meses, até 40 incursões por minuto. Crianças já com 4 anos de idade tem que ser abaixo de 30 incursões por minuto. Essas 30 respiradas em 1 minuto. Isso, então, é o limite de frequência respiratória, que a família, com um bom nível de informação, pode até monitorizar. Então, tirar a dúvida ali se realmente ela está respirando rápido ou não. Certo? Isso é mais informação. Então, se essa criança não tem desconforto respiratório, respiração rápida e todos os sinais que eu falei, ela está evoluindo bem. E aí vem agora a informação que é mais valiosa. Daniel, a tosse não melhora. Está com o nariz escorrendo, diminuiu mais a secreção, mas a tosse está de noite. Já está sem febre, está esperto, está brincando, já está até comendo melhor, sabe? Não tem desconforto respiratório, mas está tossindo de noite, Daniel. Essa tosse que não vai embora. E é isso que vai acontecer. A tosse é o último sintoma, né? O nariz entupido também, mas a tosse principalmente é o último sintoma a desaparecer. A tosse noturna é aquela tosse que a criança, depois que deita, dá uma atacada. Aí começa a tossir. Aí entra em sono profundo, parece que a tosse desaparece. Aí no meio da madrugada parece que, a tosse foi embora. Aí quando vai chegando no final da madrugada para o início da manhã, quando a criança vai superficializando a consciência, começando a acordar, ela começa a tossir novamente. Aí acorda e tosse é a hora que a tosse piora. Tosse. Aí levanta, no início da manhã, ela tosse bastante e aí para. A tosse vai embora. Essa tosse que eu acabei de descrever é a tosse do gotejamento nasal posterior, que é essa secreção que está acumulada aqui, pinga lá na faringe, na hipofaringe, e a criança tosse para expelir. Isso vai acontecer ainda nesses primeiros dias de resfriado. Essa tosse pode durar, às vezes, 10, 15 dias. Se tem essa característica de predominantemente, né, muito típica, noturna, nesse padrão que eu citei, é uma tosse do gotejamento nasal, é uma tosse do
final do resfriado, é uma criança que está no meio para o final do resfriado. Tá? Lembrando que está tudo bem com os outros sinais que eu citei. Tá? Na dúvida, pode levar essa criança novamente a uma segunda consulta, uma reavaliação com o pediatra. Tá bom? Mas cuidado, não há também necessidade de pânico. Que é o que acontece, o que é que eu vejo? O foco nessa tosse que fica depois. E aí, às vezes, a família vai para um segundo, terceiro pediatra na emergência. E aí é nisso que tomam antibiótico, corticoide e todas as medicações. Eu vejo muito isso acontecer, porque as famílias não conseguem entender que essa tosse residual vai demorar alguns dias, às vezes pode passar de 2 semanas, desde que a criança esteja totalmente bem nos outros fatores. Não é a tosse, principalmente a tosse noturna, que vai ser critério de preocupação. E aí, dica final. Se você fizer uma boa higiene nasal, hidratação, essa tosse vai diminuir mais fácil, vai ter menos secreção, essa criança vai tossir menos e vai melhorar mais rápido, gente. É isso. Às vezes, essa higiene nasal, que é o foco que deveria ser feito, não é feito. Isso também é a mensagem final. Focar naquilo que tem que ser feito, que é a lavagem nasal e hidratação. Tá bom? Posso utilizar mel, Daniel? Um xarope caseiro com mel para crianças acima de 1 ano? Pode, é uma alternativa. Tá? Eu prefiro que você utilize um xarope caseiro com um pouquinho de mel, uma colherzinha de chá de mel, do que você utilizar um medicamento de farmácia artificial, com drogas, com outras coisas, ou essas classes de medicamentos, todas que eu falei que não há nenhuma evidência científica. O mel até há alguma evidência científica para ele. Tá? Então posso fazer o velho xarope da vovó com frutas ácidas como abacaxi, limão e mel, né? E oferecer essa criança, às vezes à noite, com a temperatura um pouquinho mais quente, até uma forma de aliviar a congestão nasal. Tá bom? Então, se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.